Bem, você que é aluno lá do segundo ano, né? Vamos continuar com as nossas aulas de geografia. Bem, você viu que na aula passada que o fator, principal que fez acelerar o crescimento populacional foi a Revolução Industrial, né? Então, olha, o Brasil, do mesmo jeito, né? O Brasil, ele passa a ter um crescimento populacional a partir do momento, acelerado, a partir do momento que o país se industrializou, né? A nossa industrialização, ela começa aí, né, na década de 30 e foi se acelerando cada vez mais, 40, 50, né? Na década de 50 nós tivemos um processo grande, né, de industrialização. Na década de 70 nós podemos dizer que foi o auge da industrialização brasileira. 90 o país entra com a industrialização com mais tecnologia, né, com o mundo globalizado. Então o que acontece? A industrialização brasileira, ela também proporcionou o crescimento da nossa população. O Brasil hoje tem 210 milhões de pessoas. Bem, nós podemos dizer que a população brasileira, ela apresenta 3 fases de crescimento. A primeira fase, ela vai de 1872 a 1940. Essa é a primeira fase de crescimento da população brasileira. Nesse período aqui, 1872 a 1940, o Brasil era essencialmente agrário, era essencialmente rural. O que a gente plantava era só café, era café. Aí, né, veio a crise do café, né? O Brasil produzia mais café do que a capacidade que o mundo tinha de consumir, né? Aí, em 1929, veio a quebra da Bolsa de Nova York, o Brasil teve que queimar café, né? Getúlio Vargas mandou queimar uma quantidade de café superior ao Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, ao Morro do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Isso aborda a literatura, né? Meu amigo, quem tinha pé de café com 5 anos, foi erradicado com trator, né? O exército mandou, foi o exército com trator arrancando tudo, né? Que era para faltar café no mercado, para o preço subir. E aí, muito produtor de café quebrou, né? E resolveu não plantar mais café, resolveu investir em cana-de-açúcar, em laranja, não foi? E aí, em algodão, em milho. E aí, o Brasil diversificou a sua produção agrícola. E alguns, né, ao invés de plantar café, resolveu abrir uma pequena indústria, né? E se deu bem. E o Brasil aí começa a engatinhar no processo de industrialização. Mas veja bem, essa primeira fase, que eu falei aqui, 1872 a 1940, essa fase, o Brasil, como eu disse, é essencialmente agrícola, né? A maior parte das pessoas moravam no interior, as cidades brasileiras eram pequenininhas e insignificantes. A vida econômica mesmo era lá no meio rural, né? E aí você sabe, no meio rural, as casas são longe, são dispersas. Homem e mulher só se aglomera quando tem uma festa e está lá o pai e a mãe da garota, para rolar alguma coisa fica difícil, né? Então, nesse período, nessa primeira fase, né, a taxa de natalidade era alta. Eu não tinha anticoncepcional, né? A anticoncepcional chega aqui no Brasil no final dos anos 60, né, por volta aí de 1967, mais ou menos, e
poucas mulheres tinham coragem, muitas mulheres não tinham nem coragem de tomar, porque eles ainda estavam ainda em teste, em estudo, né? Não era uma coisa segura. Né? Quando o anticoncepcional chegou no Brasil, veio um anticoncepcional aqui que ele tinha talidomida, né? Que fazia com que a mulher muitas vezes engravidava e a criança nascia sem os braços, ou só uns dedinhos no lugar do ombro, ou sem orelha, né? Ou muitas vezes com o braço, mas sem as mãos. Lá nos Estados Unidos, o laboratório indenizou todo mundo, né? Todas as pessoas. E no Brasil, não. Nos países pobres, você sabe como é que é, né? Pobre sofre. Então, indenizou. A maioria dessas pessoas morreram muito novos, a gente nem vê mais, né? Eu lembro quando eu era jovem, estudante, eu via muita gente, né, vítima da talidomida. Hoje a gente não vê mais. É muito raro se encontrar alguém, né? Então, gente, então nesse período, 1872 a 1940, né, não tinha anticoncepcional e as mulheres casavam muito jovem. Normalmente as mulheres casavam dos 12 aos 14 anos. Essa faixa de idade, 12 a 14 anos. Isso era quase toda mulher, né? Uma mulher que não casasse com 14 anos, se ela tivesse sorte, podia casar com 15. Muita sorte, muita mesmo, com 16 anos. E se não casasse com 16, normalmente, é 100% de certeza, não casava mais. Ficava titia, moça velha chamada. Então, nesse período, a mulher casava muito cedo, né? Dos 12 aos 14 anos. Não tinha anticoncepcional, ela paria todo ano. Então é comum as mulheres dessa época terem 14 filhos, 20 e poucos filhos, 18 filhos. Eu tenho uma tia que teve 18 filhos, né? Teve gente que teve muito mais. Então, amigo, nesse período, nessa primeira fase, a taxa de natalidade era alta. Mas a maior parte das pessoas morava onde? No meio rural. Ninguém ia ao hospital, né, no Brasil. Lá a mulher paria em casa, quem pegava era uma parteira, pegava a criança. Aí aquela mulher ficava de resguardo durante um mês dentro de um quarto, sem pegar sol, sem pegar vento, sem tomar banho. Era assim. E aí, né? Nascia muito, mas também morria muito. Né? Não tinha vacina, né? Pegava um sarampo, morria, uma coqueluche, né? Era assim, nascia muito, mas morria muito. O pessoal no interior não tomava água tratada, né? Quem toma água da cacimba, toma água com coliforme fecal. Quem toma água sem filtro? É impossível ser sadio. Pode ter o rosto, tal, né? Mas muita doença, com certeza. Então, nascia muito, mas também morria muito. Uma coisa compensava a outra. Então, a taxa de natalidade era alta, mas a taxa de mortalidade também era alta. E nós podemos dizer que nesse período o Brasil teve um crescimento constante. Bem, a segunda fase ela vai de 1941 a 1970. Então essa fase aí foi um boom da industrialização brasileira. 40 a 70, né? Eu falei ainda agora há pouco para você, foi o período áureo, né, de desenvolvimento industrial do Brasil. E aí todo mundo correu para as cidades, principalmente para a região sudeste e região sul. E aí homens e mulheres se aglomeraram e a taxa de natalidade era alta. E como estavam na cidade, perto de hospital, estudando, né,
tinha saneamento básico, água tratada, taxa de mortalidade era baixa. Então, natalidade alta, mortalidade baixa, crescimento acelerado. Então, a segunda fase, 1941 a 1970, taxa de natalidade alta, mortalidade baixa, crescimento, não esqueça, acelerado. E a terceira fase de crescimento da população brasileira, vai de 1971 até os dias atuais. Então, na primeira fase, o Brasil é agrário. Na segunda fase, o Brasil está se industrializando. Brasil industrial. E nessa terceira fase agora, 1971 nos dias atuais, você tem, né, um Brasil em crise. Inflação alta, desemprego, recessão, arroxo salarial, violência, tudo muito caro, né? E aí, o cara pensa duas vezes antes de ter um filho. E agora, né, já tem campanha de vacinação, já tem... todo mundo está estudando, todo mundo tem uma noção de higiene, né? Tem saneamento básico, água tratada, e agora, né, tem medicamentos sofisticados, né, exames sofisticados, então morrendo pouco, taxa de mortalidade baixa. Então nessa terceira fase, taxa de natalidade baixa, taxa de mortalidade baixa, crescimento desacelerado. Bom, falei para vocês aí sobre as três fases de crescimento da população do Brasil. O Brasil hoje tem um crescimento desacelerado. Primeiro foi constante, depois acelerado e agora, de 1971 para cá, desacelerado. Na próxima aula, a gente continua. Um abraço.